Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócios Imobiliários com Yuri Azevedo. Aqui nós conectamos pessoas, ideias e experiências que movimentam o universo dos imóveis, o mercado imobiliário e os negócios. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, credibilidade e posicionamento profissional e os bastidores que constroem a confiança no mercado imobiliário cada vez mais competitivo. Recebemos hoje Renata Nini Goldoni, profissional do mercado imobiliário, empresária, especialista em conectar pessoas e oportunidades. Uma profissional que entende imóveis não apenas de patrimônio, mas de histórias, sonhos, projetos de vida e decisões importantes. Renata, seja muito bem-vindo ao Negócios Imobiliários. Yuri, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e boa tarde para todos. Eu também estou super feliz, minha colega, enfim, ó, uma especialista, advogada, né? Corretor de imóveis. Tá um tempinho aí no mercado, não é mais calça branca, já é sênior, tem cases, tem histórias que não tem, que não tem. Renata, eu acho que assim, também depois de muito tempo vendendo imóvel, eu percebi que sim, as pessoas vendem por motivo econômico, financeiro, tem uma história por trás da família que está comprando, vendendo, mas principalmente tem uma questão emocional, eh, da transação, né, transação que é a troca aí que quem está vendendo, quem está comprando, às vezes o dinheiro de uma vida inteira, né, uma geração, às vezes a pessoa trabalha 20, 30 anos, ou vai financiar 30 anos, e muitas vezes repassa até gerações, né. Como você tem sentido a questão emotiva das pessoas que têm que vender imóvel, essa facilidade e dificuldade das pessoas? Então, Yuri, é sempre muito legal, porque eu costumo dizer que por trás da entrega das chaves, existe sempre um novo ciclo. Então é realmente, o primeiro imóvel, o sonho da casa própria, a liberdade de você conquistar aquilo que você tanto sonhou. Então, às vezes, é aquele casal que está se juntando para formar uma família, então assim, são sonhos, né, de você constituir uma família, de você ter aquele bem. Daí depois vem o primeiro filho, daí a casa fica pequena para grandes sonhos, e eles vão, assim, vão trocando. E tem até os momentos ruins, né, então às vezes uma separação, às vezes um óbito, né, que você precisa fazer um inventário e depois você vender, mas mesmo assim é um recomeço, né, sempre é uma história que você pode reescrever. Então nem sempre, né, claro que aquele momento é um momento mais difícil, mas a gente pode reescrever de formas interessantes. Por exemplo, a minha mãe faleceu e nós reformamos um pouquinho a casa dela e colocamos para alugar. Nós alugamos para um casal que estava esperando um filho. Assim, e a história se renovou. Então lá hoje em dia tem uma família feliz, assim como nós somos. Então é muito interessante isso, né, e eu gosto muito de participar de todos esses momentos e saber que todos esses, momentos super importantes, eu tive uma contribuiçãozinha. Porque afinal de contas todo mundo mora em imóvel, né, Sim. então o imóvel também não tem só o sentido de propriedade, Uhum. mas tem sentido de moradia, né, ou seja, as pessoas moram anos, né, assim, às vezes até mais que um casamento, né, ou vindo dos pais, pessoas ficam décadas sobre esse imóvel, a pessoa tem memórias. Memórias. Isso em função da negociação do imóvel, do preço, né, a pessoa que o preço influi em função da pessoa que tem essas memórias do imóvel, você tem percebido? Infelizmente tem muita gente ainda que fica preso nessas memórias e acaba achando que o imóvel vale mais do que aquilo que realmente o mercado paga. Isso é realmente assim, por isso que é assim, pra gente vender um imóvel, nós precisamos de um tripé, tá. Então assim, é o relacionamento com o proprietário, o marketing e a precificação. Sem esses 3 pilares, a gente não consegue vender o imóvel.
Então, assim, o relacionamento, o proprietário, chega um ponto que ele vai ter que acreditar na gente, no que a gente está falando, como que porque a gente faz um estudo de mercado, né, a gente não tira o valor do imóvel, do nada. A gente faz todo um estudo de mercado, dos vendidos da região, dos concorrentes ali, pra chegar naquele preço que a gente sabe que realmente vai ser vendido. Porque quando o imóvel entra no mercado, ele ele é uma carne nova. Então, assim, todo mundo quer saber. Então, se ele entra fora de preço, ele já perde ali. Então, porque depois ele vai ficar baixando o preço, e daí, os corretores eles acabam fazendo os anúncios, depois eles não modificam, e daí fica um anúncio com cara valor, e isso vai perdendo a credibilidade. Então, assim, sempre quando a gente quer, conquistar um cliente novo, a gente explica tudo isso para ele. Esse é o momento certo, tem que entrar muito bem entrado, e a gente precisa ter esse relacionamento do proprietário, dele entender que, assim, a história que ele viveu ali, não compõe o valor. É o valor dele. Então, às vezes é um pouco difícil, né, as pessoas acham que vale mais, a gente tem que ir trabalhando o mental do proprietário, mas a gente consegue. Ele chega a um ponto que ele consegue entender, e daí sim, a gente consegue precificar super bem, a gente tem um bom relacionamento, e daí é só o marketing, né. Você tem visto em relação a preço, você precifica um imóvel, você tem visto oscilações muito grandes em função de um imóvel que seja original, seja, nunca houve modificação, e imóvel que houve uma reforma visível do imóvel, ou seja, eh, às vezes o preço nem sempre o mais caro, é o que vende depois. Como que você vê a relação de reforma nos imóveis e a precificação? Se existe uma média, existe essa oscilação, mas o quesito benfeitorias do imóvel, né, melhorias, né, ou até luxo, né, até benefícios, benfeitorias de forma geral, né. É que é muito muito complicado precificar assim, porque, o luxo depende da pessoa. Tem gente que, por exemplo, que gosta de mármore, tem gente que gosta de madeira. Então, assim, nem sempre o que você gosta é bom para o outro, né. Então, assim, geralmente o mais fácil para você vender é o original, né, porque daí a pessoa vem e já reforma do seu gosto, mas assim, e daí realmente o valor é um pouco mais baixo. Só que assim, às vezes a pessoa compra aquilo, transforma do jeito que ela quer, coloca tudo do bom, do melhor, e depois eles querem vender, só que assim, às vezes passam-se anos, 5 anos, 10 anos, e assim, aquilo também tem uma moda. Então, mesmo que seja tudo de primeira linha, por exemplo, um porcelanato 30 por 30, hoje já não se usa mais. Hoje já é de 1,50 de 2 metros, né, são peças grandes. Então você olha aquele porcelanato que antes era febre, hoje você olha e você já vê que é antigo. E a pessoa fala: "Nossa, mas minha casa está totalmente reformada", entendeu. Então, assim, realmente a parte elétrica, depois da pandemia para cá, muita coisa mudou. Então, porque hoje a gente tem mais equipamento, tem mais computador, celular, a gente trabalha mais em casa, então às vezes a pessoa fez aquela reforma elétrica, mas ela precisa dar uma reforçada. Então, assim, é também difícil a gente explicar para o proprietário que o imóvel dele, está reformado, mas não tanto. A gente sempre vai precisar mexer. Todo mundo que compra vai querer mexer para dar a sua identidade para o imóvel, né. Então, às vezes, a pessoa fala: "Ah, eu vou comprar, vou reformar e vou revender". Isso não é uma boa, porque a pessoa vai querer botar no chão o que você fez. Agora, é claro, né, tem gente que não gosta de reforma, e você bate o olho num apartamento que já tá com luz LED, já tá tudo bonitinho, não sei o que, você vai pagar mais caro por isso, né. Agora também tem gente que não quer reformar, não quer pagar mais e quer morar bem. Daí a gente tem que, né, é que nem os irmãos à obra, né, é o choque de realidade. Aí tem produto para qualquer todos os gostos, né. Todos. É lógico que a comparação, principalmente quando a gente fala de preço dos novos, né, mas quando tem os terceiros, vai passando, a economia também fica mais antigo e a unidade fica antiga, aí ela crava numa década, né, aí de repente tem 10 anos, aí é 20, depois tem reformas. E você tem visto um tipo de venda que realmente houve um deságio muito grande em função do que foi pedido e foi negociado? A gente vê sempre sim, porque na realidade isso, realmente acaba influenciando. Então um prédio mais antigo, então, às vezes o prédio é completo, ele tem a piscina, tem academia, tem o salão de festas, às vezes você vê é tudo muito antigo. E o proprietário ele tem essa dificuldade de entender
que hoje as pessoas querem mais a modernidade, então eles querem mais vidro, menos madeira, entendeu. Então tem assim, são esses pontos que acabam assim, então os proprietários falam: "Não, o meu condomínio, ele é espetacular, ele tem tudo, tem muito espaço", só que hoje em dia as pessoas elas preferem morar num espaço menor e ter toda essa comodidade de ter piscina, coberta, sauna, academia, salão de festas, né, gourmet, né, então assim, a varanda gourmet hoje em dia está muito em alta, então aquela varanda boa que não é a gourmet, já não tem tanto valor assim, e os proprietários eles ressentem, né. Você tem visto migrações de compradores de casa de rua para condomínios? Olha, morador de casa é um público muito específico. Eu, por exemplo, eu gosto de morar em casa, eu acho que a liberdade que você tem em casa, ela é muito maior, você, faz um barulhinho a mais, você sai a hora que você quer, você não precisa esperar elevador, você não precisa esperar o porteiro abrir a garagem. Então assim, o público que gosta de casa, ele continua morando em casa. Mas assim, geralmente se uma pessoa é assaltada numa casa, acaba ficando com medo, que assim, o condomínio também tem muita a falsa sensação de proteção, né, porque você sempre depende de um terceiro. Na casa não, na casa você chegou, trancou tudo, você tá, né, a sua casa é bem protegida, tem câmeras, tem todos a aqueles cadeados. Agora você chega no seu apartamento, se o porteiro não for bem treinado, se o seu vizinho for mal educado, você tá exposto. Então, um cara que entra, deixa a porta o portão aberto, ninguém repara, não sei o quê, daqui a pouco você vê tem gente dentro do seu apartamento, né. Hum. Gente que traz, gente pra dentro de casa, que você não sabe quem é, né, então o seu vizinho lá que você nunca viu na vida, sai, vai pra uma balada, traz alguém e tá dentro do seu prédio, né. Então, assim, sempre vai ter, né, o pessoal que mora na pandemia teve muito isso, Yuri. Gente que morava em prédio quis ir para casa, gente que morava em casa foi para o prédio, apartamento grande foi para o pequeno, quem estava no pequeno foi para o grande, foi uma loucura a pandemia. É que as pessoas ficaram internadas, mas não ia casa de parente, né, eu trocava e a pessoa tem esse choque de realidade, Uhum. porque você está defendendo a casa de rua, mas é essa falsa sensação É de falso. segurança. Se fala muito isso de segurança, né, que o condomínio tem as câmeras de segurança e existe também a sensação de segurança, que Uhum. não é o tecnologia visível. E mas também é um composto aí de não só a segurança, mas, do coletivo, né. Tem essa parte de lazer que a casa geralmente, né, por mais que tenha, você tá sempre "sozinho", né, entre aspas. Ali você pode no prédio você pode descer, encontra um vizinho, né, faz um amigo, então principalmente para os adolescentes, né, é legal ter um prédio bacana que você desce, sempre vai ter alguém lá. É que mais ainda mais em São Paulo, que é um lugar não planejado, que é essa especulação imobiliária gigante, mas, bairros de casas continuam tendo casas e Hum. dificilmente vai enfim, se tiver uma zona não permitida, não vai subir um prédio, vai continuar sendo casa. Então. E ao mesmo tempo a gente não tem esse cultura de casa de condomínio, pouquíssimas em São Paulo, né, a gente tem que ir pra Alphaville, algo mais Uhum. específico, né. Você trabalha com casa de condomínios também, não? Trabalho com casa de vila, trabalho com casa de rua, gosto muito de casa de rua. É muito mais difícil você precificar, né, a casa, mas Você eu quer ter o terreno, mas a construção ela é diferente, né, porque você não tem o comparativo. No prédio, você pega aquilo lá, o não muda muito o valor de um apartamento para o outro, porque, assim, é a mesma metragem, a mesma localização, é o mesmo condomínio. Então, claro, sempre vai ter um que está melhor apresentável, outro não, e daí isso muda um pouco o valor. Mas, assim, agora a casa não, a casa tem terreno pequeno, tem terreno grande, tem casa que são 3 andares, tem casa que tem elevador dentro, tem casa que tem piscina, tem casa que nem janela tem. você que mora em casa gosta de assessorar casas, É, idealmente, eu né, gosto de é a casa. paixão, né. Eh, Mercado imobiliário é muito grande, né, não é só terceiros que te falam prontos, né, casas, é mais simples, você pode colocar placa ou não, e o pessoal bate sempre na questão de segurança, que é segurança é sempre relativo, né, É, eu moro casa versus privacidade, você tem muita coisa que você não tem. é, eu moro em casa desde que nasci, nunca aconteceu nada, nunca. Eu gosto muito, não tenho cachorro, não tenho, assim, de que faça barulho, né, não, sou eu, a minha família e Deus. É bem gostoso. E logicamente tem a questão do tempo da negociação, que o Uhum. apartamento ele tem mais liquidez, né, Sim. porque tem
enfim, tem 20 andares, tem Uhum. mais unidades, 2, 4 por andar, gera mais do que uma casa que você falou, não tem comparação, né. Sim, não, e assim, as pessoas realmente, não é todo mundo que gosta de morar em casa, né, então, realmente as pessoas têm medo, eles não gostam, eu acho que assim, é um público bem específico mesmo, né, então assim, a rotatividade é muito maior em condomínio, de prédio, né. E de casa, condomínio de casa também, assim, é um público mais específico também, porque sempre tem, né, um condomínio, tem a segurança, mas também tem muita criança, e daí vai de E como é que você consegue separar o perfil de de clientes aí, vendedores de casa, de apartamento, são ou seja, a pessoa que fica em casa vai querer outra casa, maior ou menor, não tem essa migração. Eu acho que assim, quem gosta de casa vai de casa para casa, entendeu? Então eles vão migrando de casa, então é isso, eles compram uma casa quando casam, e daí depois vem os filhos, daí eles compram uma casa maior, daí depois os filhos casam, eles vão comprando uma casa menor, eles vão trocando de casa para casa. E o público que gosta de apartamento, eu acho que também é assim, sempre no apartamento, é E aquilo que casa de condomínio? Já na minha opinião, casa de condomínio as pessoas também procuram cobertura ao mesmo tempo. Tem esse que quer cobertura, casa de condomínio, o que é casa de rua, não sabe se quer, é, porque ele ou não tem comparação, né, que às vezes é difícil tá dentro de um aspecto comparativo, né, eh, e casa de vila, né, porque assim, a pessoa quer um portão ali, às vezes tem uma arrecadação qualquer, ou não, que não é um condomínio, né. não é um condomínio, é a falsa sensação de segurança, né, só porque você tem um portão, sendo que a pessoa pode pular o portão. Enfim, mas assim, quem gosta de casa, ela gosta de casa e vai encarar tudo isso. Vai colocar ali a segurança na sua casa e vai viver super bem ali, sem, né, às vezes tem a piscina e não quer comunicar com outros. Por exemplo, eu na época da pandemia, se eu morasse em apartamento, eu teria assustado. Entendeu? Agora não, na casa você vai lá, você faz um churrasquinho, você fica lá pra fora, você vê o ar, entendeu? Imagina você não poder nem descer pra área de lazer do seu prédio. É muito difícil, né. Pra quem gosta de casa, gosta. Agora tem gente que fica bem. Agora, tive muita gente que saiu de apartamento padrão, que precisava de uma varanda. "Gente, eu preciso de uma varanda, senão eu vou enlouquecer", foi pra varanda. Tem gente que morava em apartamento muito grande, foi para o pequeno, porque não tinha condições financeiras de bancar condomínio nesse período que não estava trabalhando. Então assim, a migração acho que depende muito do momento, né, daquele momento. A pessoa que nunca pensou em morar em apartamento, às vezes, por algum motivo tem que ir, né. Verdade, né. Essas mudanças que as pessoas acontecem, você falou principalmente uma pessoa que está com a família crescendo, né, ou seja, vai ser um neném, precisa de mais um quarto, que é o mais típico, ou, motivos diversos de compra de apartamento. Quer saber o motivo ao contrário, a pessoa que caso de uma perda de um parente ou no caso lá, eu vejo muito que o homem morre antes, fica uma viúva no apartamento e ela precisa vender, mas não consegue vender e tá naquele apartamento, eu vejo muito clássico isso, né. Como você acha que consegue ajudar a pessoa a fazer um downgrade do apartamento? Ou seja, Geralmente, assim, o que a gente tem muita dificuldade aqui com os proprietários é a questão realmente do valor. Então eles falam assim: "Eu quero vender isto, quero comprar algo semelhante, eu não ele não quer ter uma perda do padrão". Né, então, por exemplo, eu tive um cliente aí que eu acabei nem pegando o imóvel dele, porque o pai faleceu, o imóvel era dele, ele morava com a família nesse imóvel que ele ficou cuidando dos familiares, e só que quando o pai morreu, os irmãos também eram herdeiros e falaram: "Não, vamos vender, a gente divide". Ele quer vender a casa por um valor que ele compre uma igual pela metade do valor que ele vai receber, né, então ele tem um herdeiro ali, outro herdeiro, então ele vai ter que dividir esse valor, e ele quer comprar a mesma casa pela metade do preço. Então assim, e eu conversei com ele e assim, não tem jeito, ele: "Não, mas daí você mostra algumas casas menores", ele falou: "Não, mas eu quero uma casa com quintal, quero uma casa com piscina, com a metade do valor que ele vai receber". Então assim, não adianta ficar brigando com ele, deixa ele lá. Na casa, entendeu. Então assim, e daí assim, e realmente essas pessoas que não querem se desfazer dos móveis, mora numa cobertura, tem uma mesa 20 lugares e deve ter que ir para um apartamento menor e fala: "Não, mas a minha mesa não cabe aqui". Não vai caber, você tem que se desfazer da mesa, comprar uma mesa menor. A família diminui um pouco, tem que diminuir tudo. Renata, você falou novamente que a questão do valor, né, É, você cai no preço, o preço de mercado, a precificação, eh
E eu costumo muito falar também que nesse contato com os clientes, vendedores, né, a gente ou até compradores também, mais compradores, a gente sempre conversa bastante, eu falo que a gente faz muita terapia imobiliária, né, ou seja, não é uma coisa muito racional, porque preço é um número, e lógico que é uma estatística, uma média ou uma indicação, mas enfim, existe um estudo mercadológico, mas também existe a fisioterapia que a pessoa sai do racional, vai para o emocional e às vezes é difícil É. a aguentação. Como é que você lida com essa terapia imobiliária, Então, a Renata? gente tenta conversar muito, eu trabalho muito com o vendedor, né, então a pessoa que está querendo vender. Então a gente tenta conversar, tenta explicar, tem alguns proprietários que são mais, abertos, né, ao diálogo, tem outros que não. Então assim, eu já cheguei num ponto que, assim, nem todo imóvel está preparado para mim. Então, assim, eu gosto de ajudar todo mundo, eu gosto de estar presente nessa fase da vida, mas, assim, tem certas pessoas que você não tem como ajudar naquele momento. A pessoa precisa passar por um caminho até estar pronto para você. Então, por exemplo, suponhamos, vai, um exemplo, um apartamento que você falou, o reformado e o no estado original. Então tem o apartamento, é aquilo, é o mesmo preço, tá, é o mesmo a mesma localização, mesma metragem, mesmo tudo. Um está no original, o outro está super reformado. Só que suponhamos que um esteja por 400 e outro por 1 milhão, entendeu? O salto é muito grande. Então o que acontece é o seguinte, qualquer pessoa vai pegar esse de 400, vai botar 200, 300 mil e ainda vai ficar no lucro, vai ter um apartamento igual. Então a gente tem que mensurar esse valor que, né, então tem que dar uma, e às vezes o proprietário não quer: "Não, mas o meu eu coloquei tanto", então assim, quando a pessoa bate o pé, você sabe que aquela pessoa não está preparada para vender. E assim, a gente tem que estar preparado. Então, por exemplo, eu tenho muito, medo do proprietário que fala: "Eu não tenho pressa para vender". Eu tenho pressa para vender, porque assim, se eu demorar para vender o seu imóvel, o meu trabalho não está sendo bem feito, né, então a gente precisa vender ele rapidamente pelo melhor preço que a gente conseguir no mercado. Por isso que a gente faz ali a precificação, que seja assim, realmente, a certa, pra você vender e não ficar 1, 2, 3 anos com o imóvel parado. Mesmo porque você está perdendo dinheiro, né, então às vezes a pessoa bate o pé e fala: "Não, eu quero 1 milhão no meu apartamento", e a gente precificou em 800. Só que daí a pessoa ela pode até vender por 1 milhão depois de 3 anos. Só que daí, se ele for fazer o cálculo, ele vendeu por 800. Se ele tivesse vendido a 800 hoje, é o mesmo valor que de 1 milhão daqui 3 anos. E fora que ele pagou IPTU, condomínio, teve desgaste. E eles de vez em quando não conseguem entender muito isso. E a gente precisa ir fazendo aquele estudo psicológico, né, aquele blá blá blá, até a pessoa entender. E qual tipo de cliente você gosta de atender, que você não gosta de atender? Fora preço, obviamente, que ele É. seja dentro do perfil Não, tem mercadológico. tem uns que realmente eles acham que o imóvel é melhor. Eles: "Não, não, o meu imóvel é melhor", mas no quê? Não, ele é melhor. Ele nem consegue distinguir o que que ele é melhor do outro, mas o dele é melhor. Então esse é um pouco mais difícil de você vender. Agora assim, tem gente que é muito gostosa de trabalhar. Eu acabei de vender uma sala comercial que, assim, gente, eu tô triste de não ter mais essa cliente, né, porque a partir do momento que a gente finaliza, claro, ela vai ser sempre minha cliente, eu tenho certeza que quando ela precisar comprar ou vender alguma coisa, mas assim, eu não vou ter mais contato com ela enquanto ela não precisar. E assim, porque é uma pessoa que, assim, ela entende o que você fala, ela concorda. Mas você falou sala comercial. Sala comercial normalmente é de um investidor. A pessoa já tem um imóvel próprio onde ela mora, ela tem, além desse imóvel, mais uma sala de investimento que ela pode comprar mais, então a pessoa não mora na sala É, comercial. é. Esse cliente investidor, qual tipo de cliente que você acha que é um cliente investidor? Olha, eu tenho uma imobiliária que ela é focada em administração de imóveis, né, de locação. Então, assim, esses são os investidores, eles compram imóveis para alugar. Então eu gosto desses clientes, eu trato eles muito bem, e assim, a locação ela é muito rentável para eles, né, porque assim, eles têm dinheiro em bolsa, têm dinheiro em imóveis, então eles, acabam diversificando, e eu cuido de tudo isso. Eu considero que eles são os investidores. Tem gente que tem imóvel alugado, mas não é investidor, ele depende daquele aluguel Explica isso. para viver. Então, por exemplo, alguém faleceu, deixou um imóvel, só que aquele imóvel é a renda da pessoa. A pessoa não tem dinheiro para, né, O gastar, então quanto dinheiro?
o quanto de dinheiro, né, então ele precisa daquele aluguel para viver, para pagar a conta dele. "Ah, então, o aluguel do meu imóvel vai pagar a faculdade do meu filho, vai pagar o meu plano de saúde, vai pagar minha aposentadoria". Então esse não é o investidor, né, ele tem um imóvel por acaso, ou porque separou, ficou com uma parte, enfim, ele tem aquele imóvel, mas aquele imóvel é a renda dele. Agora tem o investidor que, assim, se o inquilino não pagar, ele não vai morrer de fome. Ele pode até sentir falta daquele dinheiro, mas de fome ele não morre. E tem gente que morre, entendeu, assim, não paga a faculdade, não paga cartão de crédito, vai só se enrolando, porque depende do aluguel. Então o investidor ele não depende. Então ele não tem pressa de vender, ele não tem pressa de alugar, porque mesmo na locação é muito complicado, porque às vezes eu preciso explicar para o proprietário que é muito melhor você deixar o imóvel parado, pagando o condomínio, do que colocar uma pessoa lá que eu sei que não vai pagar. Porque assim, com anos de experiência, a gente já sabe quem vai dar trabalho, quem não vai dar trabalho na locação. Pela voz, você percebe. Você já percebeu ou tem experiência, um investidor, eh, irracional, que deixa o imóvel, enfim, Ah, tem muito. que não Que que não você fala precisa de dinheiro que assim não bate, né, ou seja, ou não vende ou não aluga, ou não é só deixar parado que não consegue um cliente. Uhum. É que ou não precisa, eu não sei, assim, ou para, né, ou tem tantos que você não tá entendendo qual a conta aí, É. é. Não, tem muito cliente assim, muito que deixa o apartamento parado, e eu falo: "Gente, mas é dinheiro parado, vamos lá, né, põe para alugar, põe para vender, faz alguma coisa". "Não, mas eu ainda não decidi o que eu vou fazer, eu preciso reformar". "Então tá bom, eu tenho uma equipe de pedreiros, né, que pode reformar". "Não, mas calma, eu não sei o que eu vou fazer". E assim, e daí é realmente esse cliente, ele não tem pressa, e ele acha que o imóvel dele é melhor que o dos outros, então não é qualquer um que ele vai colocar, então daí, assim, quem tem dinheiro pra perder, ok, né, eu não tenho, então eu preciso trabalhar, preciso fazer acontecer. Renato, você está acompanhando que agora a gente vai ter uma matrícula nova do imóvel, né, uma RG do imóvel, É, é, um novo SIC, um é. CP Pra um cruzamento de CGC, dados, né, é. um CNPJ, ou seja, mais um número aí que vão inventar pra gente, enfim, tem mais um documento, né. E se para mudar uma coisa realmente na documentação do imóvel? Não, eu acho que assim, na documentação do imóvel não muda. Pelo que eu entendi, o que vai mudar é realmente o cruzamento de dados, é que tem muita gente que não paga imposto sobre o aluguel, sobre venda, então, uma época bem, lá atrás, as pessoas vendiam por um valor e declaravam outro totalmente inferior, então esse tipo de coisa não vai mais, acontecer, porque já não vem mais acontecendo, que os cartórios, eles mesmos já mandam direto ali para a prefeitura, a gente já tem uma tabela ali de TBI, a gente sabe exatamente qual foi o valor de venda. Mas assim, por exemplo, locação ainda tinha muita gente que não declarava. "Ah, então não, mas esse aluguelzinho é pouco, não vou declarar". Entendeu? Não precisa declarar. Então hoje em dia acho que não é ma não vai ter mais isso, porque assim, o inquilino, a partir do momento que ele, colocar ali no imposto de renda dele, que ele mora naquela casa, é por esse número, ele já vai saber de quem é a casa é sua, mas você está declarando, aí eles vão fazer esse cruzamento. Então assim, vai ter multa para o proprietário que não declara, vai ter multa para o inquilino que não paga e multa para a imobiliária que também não declara. Olha, eu tô também nessa área imobiliária há pouquinho mais de 10 anos, eu escuto essa história faz muito tempo também, que o cerco tá fechando, né. Sim. A gente tá vendo, realmente está acontecendo. Parece que agora vai ter que emitir nota sobre a fiscal sobre a locação. Não sei a partir de quando, né, se esse ano, ano que vem, se todos vão emitir nota, e se não emitir nota, o que acontece? Onde que vai estar, onde que vai cercar, onde que vai ter a multa aí, né? É. Todo mundo vai ter que declarar, então as imobiliárias já declaram, né, então já emitem nota ali. É que Já tem o DOI, ou é, seja, já tem as declarações acessórias, né, que sim, tem a de imóvel, né, então é tudo mais redondinho, né, quando você faz ali com a imobiliária. Geralmente dá algum tipo de confusão quando o proprietário faz direto com o inquilino e eles combinam entre si: "Ó, não vamos declarar, não vamos declarar", e antes realmente não tinha muito como cruzar, né, era muito difícil pegar. Mas hoje em dia não vai ser mais assim. E assim, tem ali um valor, né, específico, né, quando você vai ter que declarar emitir nota, então eu não sei direito ainda, mas assim, são os valores, assim, quando que
quem tem mais de 3, 4 imóveis, né, que atinge o valor por ano. Então são todas essas regras do direito tributário ali que vão pegar muita gente de calça curta aí. Hã, que principalmente não coloca uma mulher séria que faça uma boa administração dos imóveis É. e não combina o contrato e talvez caia numa malha fina, né, você É, agora não tem mais essa, gente, é o contrato, quanto você recebe, quanto você paga de condomínio, quanto você paga de imposto, e é isso, entendeu, segue a vida. você ô, Renata, você tem experiência também de falar toda transação o pessoal pergunta sobre o lucro imobiliário, né. E aí, assim, na verdade, assim, isso eu não acompanho, porque eu só oriento, você Hum. orienta, mas assim, você tem que orientar só procurar o contador dela, É, né. contador, isso. Mas depois que a transação, né, e você tem visto depois algum tipo de não conformidade em função desse imposto? Ah, acontece, tem muita gente que não sabe, e tem muita gente que esquece, a gente que sempre fala: "Olha, assim que a gente entrega, né, a documentação que foi finalizada, que já tem ali a matrícula atualizada em nome do comprador, a gente entrega para o vendedor e fala: "Ó, agora você entrega para o seu contador, que ele precisa apurar se vai ter ou não que recolher algum tipo de imposto". E a pessoa falou: "Ah, tá bom". E depois? E daí vira uma loucura no final Conta uma do experiência aí dessa loucura, olha, agora o day after, né. tinha um proprietário que na realidade eu fiz a parte de, É eh, cliente antigo. é um cliente antigo que ele tem vários imóveis e ele vendeu um, só que ele acabou vendendo com outra corretora, tá. E eu só, ajudei ele na parte da documentação. Então eu fiz toda a parte de documentação, eh então assim, tudo que a corretora me pedia, ajudei com o financiamento, fiz essa parte. E daí quando finalizou, entreguei toda a documentação, falei: "Olha, agora você precisa recolher". "Ah, não, tá bom, doutora, muito obrigado". Daí ele me ligou agora: "Doutora, eu não recolhi nada, o que que eu faço?". Eu falei: "Olha, agora não é comigo, é com o Mas por que contador". estava bravo assim? Não, ele não estava bravo, era o último dia do imposto de Ah, renda, ele não sabia, bom. ele não conseguia enviar, porque tinha algum dado errado, e daí ele chegou ali na a conclusão que era isso, e daí ele estava desesperado, aí me ligou: "Pelo amor de Deus, me ajuda". Eu falei: "Olha, o máximo que eu posso fazer é passar o contato da minha contadora". E daí passei, era, imagina, o último dia, ela conseguiu ajudar ele, ensinou ele a fazer ali o passo a passo para recolher mas assim, deixou para o último dia. O último dia, sexta-feira, Ele 3 horas da tarde ele me liga. ele recolheu? Recolheu, Co recolheu. Hoje em dia não ma tem mais mas como. recolheu chorando, assim? Não, ele sabia que tinha que recolher, ele sabia, é que assim, acaba passando. Eu vou te contar E quando a pessoa não recolhe dá ruim, né, assim, não recolheu daí assim, ó, daí tem multa, né, daí você já viu essas multas? a multa é que assim, a multa ela é automática, então, por exemplo, você tem 30 dias para recolher. Daí se você não recolhe, quando por exemplo, agora que ele recolheu, 30 dias depois de quando? Depois de quando você vendeu, né, então é sempre no mês, posterior, né. E daí o que acontece, quando você vai pagar agora, que ele pagou junto com o imposto de renda, ele já pagou a multa, já pagou os juros desde a época que vendeu até ali, só que ele nem fica sabendo porque já está embutido, né. ou seja, não é no ano exercício seguinte tem que recolher o imposto sobre o lucro, é depois de Esse 30 dias. esse depois de 30 dias. E as pessoas não sabem e não Não recolhem. sabe, e você acredita que muita gente Não sabe. não faz o inventário, porque não sabe. Então, às vezes, o pai morreu, a mãe morreu, e eles falam: "Ah, mas a mamãe", por exemplo, o pai morreu, a mãe vai continuar morando. Eles não sabem que precisa fazer o inventário. E daí, quando eles precisam vender o imóvel: "Ah, mas não tem inventário", "Mas não precisa". E daí eles vêm me procurar, e daí, assim, já está correndo, né, a multa, vai ficando cada vez mais caro. Entendeu? Aí tem gente que fala: "Ai, não tem dinheiro pra fazer o inventário, então vou deixar rolar". Então, assim, é difícil. Né, a gente tenta ajudar, mas é que assim, são muitos detalhes, muitas informações, acaba passando pela gente também, né. E a gente não fica cutucando, né, a pessoa, morre, se você cutuca o herdeiro, ó, você já tá fazendo inventário, né. Então assim, Incrível que, assim, o Brasil, a área imobiliária é muito regulada, né, ou seja, o Código Civil funciona de um jeito talvez outros códigos não sejam tão incisivos como o negócio civil e você tem visto, falar o básico, né, incrivelmente imóveis sem documentação que precisa fazer uso capião. nossa Como senhora. pode isso?
Me explica, eu não entendo Olha, isso. esses investidores que eu trabalho muito na região central, Como né. pode isso? Então, você compra antigamente existia muito o contato de gaveta, né, então a pessoa não tinha dinheiro para registrar na hora, então, pagava parcelado por Mas próprio. passa a geração e a pessoa não A é igual. pessoa morre, então, por exemplo, eu comprei um imóvel, parcelei em 30 vezes com o proprietário, daí quando eu quito, quando eu vou pagar a Dá última baixa parcela, hipoteca, não, dá baixa. o vendedor morreu ou sumiu ou mudou de telefone e você não consegue mais a contato daquele vendedor para você ir no cartório para passar para o teu nome. E daí daí as pessoas não têm o dinheiro para entrar com a ação, daí elas falam: "Ah, então eu vou vender por um valor menor", e daí a pessoa e vai passando de geração para geração, geração, então, eles vão vendendo a posse, entendeu. Então, assim, tem Porque inúmeros imóveis. isso é cultural, porque assim, nós temos a tradição portuguesa de ter o cartório, né, ou seja, tudo tem um carimbo, né. Tudo um carimbo. Mas é E muito caro esse carimbo, né. Então, geralmente, as pessoas não têm quanta gente que precisa fazer inventário, sabe que tem que fazer o inventário e não tem dinheiro para fazer o inventário, porque é muito caro, entendeu. Então, assim, eles falam: "Ah, depois a gente faz, depois melhora a situação e depois a gente", e daí não faz, e daí na hora da venda o imóvel vale menos, porque a pessoa vai ter que, por exemplo, você teria que dar um sinal um pouco maior para a pessoa fazer o inventário, para passar para o nome para registrar, só que assim, hoje em dia com o inventário extrajudicial, no mínimo 90 dias. Então assim, é muito pouco tempo, né, em relação ao extrajudicial que era no mínimo uma década, né, então já tive ali inventário de quase 20 anos, mas assim, é realmente muito mais rápido, mas assim, é um tempo que você já deu ali o sinal e você não tem garantia nenhuma. Você tem ali um contrato que se a pessoa sumir, se a pessoa quiser vender para outro, pagar uma multa, pra você, você perde o bem e você já deu o dinheiro, uma boa parte. Então assim, quem que compra nessas condições? Você tem que abaixar o valor do imóvel, senão a pessoa tem que ter uma vantagem, né. Então assim, tem muita gente que perde imóvel ali com o uso capião, vai vendendo a posse, vai vendendo a posse, a posse, a posse, daí chega alguém que realmente, faz a regularização. Eu gosto de fazer regularização de uso capião, hoje está muito mais fácil. Muitas pessoas usam também como alavancagem patrimonial, né. Então compra, regulariza, depois põe ou para alugar ou para vender, né. imóvel de investimento de uso Imóvel de capião, investimento, sim. Leilão, quer mais do que leilão para alavancagem patrimonial? mas o leilão dá muito mais dinheiro que a alavancagem de uso capião, ou é mais específico? É que assim, em ambos os casos você tem que estudar toda a documentação do imóvel, você tem que saber se aquele usucapião tá redondinho também, né, porque assim, a gente gosta de documentação redonda, que dá para você destrinchar e falar: "Não, isso aqui vai dar certo". Tem algumas documentações que você fala: "Gente", por exemplo, uma vez eu fiz ali um estudo de leilão, e tinha uma menor que não tinha sido citada. Eu falei: "Não compra". Não compra: "Ai, doutora, mas pode dar ruim?". Sim, pode dar ruim, mas e se der bom? Pode dar bom também, mas você vai correr o risco? Eu não correria, então tá aqui o meu parecer eu não correria esse risco. Se você quer comprar, e a pessoa não comprou, não deu ruim, porque essa menor de idade acho que nunca ficou sabendo que tinha esse imóvel, Mas, né, mas assim, é um risco que corre, né, eu como advogada, eu não posso falar: "Olha, corre que pode comprar que não corre nenhum risco", não posso falar isso. Agora, se a pessoa quer comprar correndo esse risco, daí, assim, o meu parecer tá lá falando que não. Eu sou chatinha com documentação. Muita gente me procura para fazer isso: "Olha, eu tô comprando um imóvel e eu quero que a senhora analise ali a documentação". Porque, assim, geralmente tem muitas imobiliárias, acho que 90% das imobiliárias, elas puxam a documentação apenas do último comprador. E, às vezes, o enrosco tá mais para trás, né. Então, assim, a pessoa tem que ter a noção daquela matrícula, ela tem que saber ler aquela matrícula de uma forma que proteja o seu cliente, né. eu não sou advogado, né, Aham. então tudo que eu faço é extrajudicial, né, ah, lógico, eu até pesquiso o processo, vou lá no TJ, eu vou ver, jogo lá o nome completo, não O morreu, cartório ele tá muito, muito mais, rigoroso
né, com essa questão de registro, né. Então eu até costumo brincar que tem, assim, tem alguns cartórios que a gente fala: "Ai, não vão vender nenhum imóvel desse cartório, porque ele é muito chato", ele volta tudo, ele fala: "Não, tem pendência, tem pendência". Então assim, é muito difícil isso acontecer, quando alguém, por exemplo, mesmo você comprou solteiro, depois você casou, e daí você quer vender, não, então você vai ter que parar, você vai ter que registrar essa certidão. "Ah, mas a minha esposa, ela não tem direito", sim, ela não tem direito, mas ela agora vai ter que assinar como anuente, porque você pode ter um filho com essa esposa que ela pode não ser herdeira, mas o seu filho sim, então ela tem que estar ciente se você está vendendo o seu bem. Então assim, são nuances ali da documentação que a gente fica muito de olho, e o cartório também, né. Então, mesmo quando você vai fazer um inventário, eles vão puxando ali a documentação, falam: "Olha, precisa registrar isso, isso e isso antes de começar a fazer o inventário". Certidão a gente, eles pedem certidão atualizada do falecido. Essa foi inédita pra mim, que eu falei: "Gente, mas o falecido corre", porque, assim, a certidão de nascimento, de casamento, De ok, óbito, né. né, agora de óbito, É, pede. atualizada por quê? Sim. É. Mas eles pedem, e pedem e ela é cara. Ô Renata, esses nuances do cartório, que eu também acho coisa que não tenho resposta, queria ter uma experiência nesses nuances, porque, lógico, tem o cartório de imóveis, que é mais tradicional da região, você trabalha em um bairro, você não vai trabalhar em outra zona no cartório de imóveis, mas a carta de notas, muitas vezes o comprador que indica o tabelião, o escrivão, o cartório de notas, olha, eu sempre negocio com esse escrivão e eu às vezes não conheço. Uhum. E às vezes acontecem uns nuances, assim, pô, passou lá, não passou ali, né, ou ele pegou aqui, não pegou ali no documento e tem uns são mais exigentes que outros. Às vezes eu penso assim: "Onde é que tá esse nuance? Tá ali, onde é que tá? É. Onde você tirou? Por que é que passou, ele não passou? O que que passa? Não sei". Um é mais difícil, outro é mais fácil, outro exige mais coisas. E você já viu isso? Esses nuances, nuances. Já, entendeu? Inventário. Inventário a gente tem assim, por exemplo, faz o inventário, termina, etcétera, vai lá no banco para levantar o dinheiro do falecido, não levanta porque ficou, eles colocaram lá Banco do Brasil. Ou então assim, no Banco do Brasil tinha o valor X na data do falecimento. Só que daí esse dinheiro foi rendendo, chega lá o banco não quer liberar, porque tem X mais 2. E daí a gente tem que entrar com uma ação pedindo pro e assim, na realidade falta uma palavrinha ali do cartório de falar assim: "A qualquer valor que tiver nessa conta, é para ser levantado". Então assim, a gente tem que ficar de olho também, né, agora tá assim, tem muito cartório ruim. Por isso que assim, eu acabo indicando, eu converso com o proprietário e falo: "Olha, você tem o direito, né, de escolher o vendedor, né, você tem direito, mas vamos fazer com esse escrevente ele é advogado, conhece, ele é chatinho, vamos fazer com esse que é melhor". E geralmente eles aceitam. A não ser que seja um que faça desde que o pai nasceu, né. "Ah não, aquele lá eu confio". Daí se confia, daí tá bem protegido. Deixa eu perguntar, você falou que você normalmente indica pelo proprietário vendedor, ou ele que tem a preferência de escolha do escrivão, ou quando você trabalha o comprador, ele que tem a preferência de É o comprador cá. que tem, isso, é o comprador. É, porque aí fica assim, sempre eu vejo o comprador que tem a segurança, né. É, a segurança do comprador. Então, às vezes, o vendedor fala: "Não, ai, não, eu não quero fazer nesse cartório, esse cartório é chato", mas assim, não é ele que escolhe. É o comprador e a segurança do comprador, né. Então a gente vai negociando tudo isso entre as partes, né. Não é um trabalho fácil, bem árduo, mas a gente vai negociando. Então, assim, às vezes, né, por exemplo, às vezes a gente recebe uma proposta, do cliente, e a gente nem repassa para o comprador, porque se a gente tem um bom relacionamento, a gente sabe que aquela proposta vai ofender a pessoa. E a partir do momento que ofende, não tem mais negócio, porque daí ele implica: "Não, não quero essa pessoa, não vou vender para ele", só porque ele fez uma proposta, assim, mais, na visão do vendedor, que é mais humilhante para ele. Então a gente precisa ter, também esse joguinho de falar: "Olha, aumenta aqui, porque senão não vai passar". E eu já cheguei muitas vezes a falar: "Não vou passar sua proposta, não vou, ela está fora de mercado, não vamos passar. Ou você aumenta ou você procura outro imóvel". Então assim, a gente quer vender, o mais rápido possível, pelo melhor preço, mas aqui ninguém é desesperado. Jamais vou prejudicar um cliente, porque assim, olha, venda pelo menor preço, rápido, porque a não ser que tenha alguma coisa, né, por exemplo, que a pessoa realmente precise, e daí você vê que a proposta ali tá abaixo, mas a pessoa você sabe que vem, daí
senão não dá para ficar prejudicando o cliente, né, porque assim, nesse nosso ramo, a maior parte da clientela vem através de indicação. Então se você faz um serviço ruim, quem que vai te indicar? Você tem que estar ali né, segurando a bomba. Renata, você então como vendedora, né, ou negociadora do imóvel, né, muitas vezes você está na frente, eu falo o crachá, que de vendedor é o corretor de imóveis, ou às vezes a postura de advogada, né. Queria te perguntar agora, como advogada, na negociação, você falou a proposta, que não repassar a proposta, que não interessa mudar de negócio. Mas assim, eu queria te perguntar, depois que já fechou o negócio, fechou o valor comercial, como é que é a negociação com o advogado contrário? Você já pegou advogados que são fáceis, você tá ok, ou aquele que fica procurando vírgula, Eu ponto, sou a chatinha da acento? eu sou a chatinha da Ó, história. falta o tio aqui, tá, tio não vai passar, Tem assim. corretor que me liga e fala: "Doutora, a senhora está tentando atrapalhar a negociação?". "Não, não estou Você tentando". procura erro de português no Não, contrato, ó, ou é você assim. passa, ou você vê falando não de você, tô falando na parte contrária, que às vezes é fácil assim, fala: "O português é o mais simples", a pessoa: "Não tô entendendo esse termo doutor, me explica esse termo que eu não". É. Ah, não, a gente tenta eliminar todos os erros, é claro que, assim, sempre passa um outro. Eu fiz um inventário agora que, assim, veio cheio de erros, né, ali e tanto eu quanto a inventariante ficamos: "Olha, mas tem aqui", e a gente tentou passar tudo isso para o cartório, mas, assim, foi uma vez, voltou, foi outra, chegou uma hora que eu falei: "Gente, tudo bem, um erro de português, não, mas o erro de português é um documento, sim, mas ele vai com esse erro de português, pelo amor de Deus, que a gente precisa terminar isso, entendeu? Porque assim, acho que o cartório chega uma hora que fala assim: "Não, eu não vou tirar isso aqui", acho que por picuinha, mas sim, tem advogado que coloca vírgula, olha, muda a linha, "Ah, isso aqui ficou melhor", tá bom, vamos. Eu acho que assim, é um documento muito formal, tem que ter esse tipo de formalidade, porque, assim, é um assunto muito sério, é o patrimônio, você não tá trabalhando só com o patrimônio, você tá trabalhando com o sonho da pessoa, né. Então isso não pode dar errado, não tem chance nenhuma. Qual é o plano B? Não tem plano B, é o plano A, ele tem que dar certo, então, assim, tem que estar tudo redondinho. Então, assim, peço desculpa para todos os meus colegas que acham que eu tô tentando causar na negociação ou ali no contrato, mas assim, tem que ter, tem que ter. Então agora eu também fiz, né, um rapaz me buscou até pelo Instagram, e ele estava comprando Passa o Instagram pra gente, é. é o @ninigoldoni, Aham. então eu tô lá, eu sempre dou algumas dicas ali de documentação, de imóveis, me siga que eu tô sempre aí nas mídias. Mas ele veio através do Instagram e ele falou: "Eu tô comprando imóvel, eu quero que você faça análise dos documentos". Fiz, entrei em contato com a imobiliária, e a imobiliária uma hora chegou e falou: "Doutora, mas o que eu não tô entendendo isso". Então assim: "Ah, eu quero sim a matrícula eles não queriam dar matrícula atualizada. Falei: "Olha, sem matrícula atualizada de nascimento ou de casamento não vai ter negócio". Entendeu? E daí assim, daí eu fui puxando os demais, entendeu? E daí assim, o rapaz que estava vendendo, ele tinha 3 empresas. Eu falei: "Ó, eu quero a documentação das 3 empresas". "Nossa, mas nenhum banco vai pedir isso". Eu falei: "Eu sei, é por isso que eu estou aqui, foi por isso que eu fui contratada, porque o banco não vai pedir isso, o banco ele vai querer saber o que lhe convém. Agora o que convém para o meu cliente, quem sabe sou eu. Eu preciso da documentação das 3 empresas". E acho que 2 delas, uma delas já estava inativa. "Ah, essa aqui não precisa que está inativa". Eu falei: "Mas é essa que precisa". Eu não sei se por que que ela está inativa? Eu não sei se ela está devendo para todo mundo, e daí eu fiz a imobiliária daí assim, nossa, eles queriam ver o diabo, mas não queriam me ver na frente. E assim, o meu cliente ficou satisfeito, eu acho que isso que importa. Entendeu? E assim, tem que estar tudo redondinho, né. Tem. Tem que estar tudo redondinho, sim. Eu também eu gosto da formalidade, eu gosto da área imobiliária, porque, enfim, se não tiver escrito, É, se não tiver no documento, não é. é. Ah, e hoje em dia, né, com toda essa tecnologia, as pessoas elas acreditam que elas podem fazer tudo sozinhas, né. "Ah, não, eu jogo no chat aqui, eu faço um contrato, eu vendo, eu vou economizar 6% dos corretores, não vou precisar contratar advogado". Gente, você está comprando um bem, você está comprando um imóvel, você acha que vai ser 6% que vai fazer essa diferença? Porque quando der errado, você não vai perder 6%, você vai perder os 94, né. Você vai perder 100% mais. Então, assim, é muito só que daí você vai ter que contratar advogado. Você sabe que o advogado é mais caro quando dá problema, né. Então, assim, por exemplo, quem me contrata preventivamente para fazer a análise de documentos é muito mais barato do que depois resolver esse
esse problema quando já, deu errado. Quando eu entrei na faculdade, a gente comprou aquele adesivo, né, procure sempre um advogado. Só que as pessoas esquecem disso, ainda mais hoje em dia, na época da inteligência artificial, eles acham que realmente eles não precisam de advogado nem de corretores. Joga tudo lá, né, mas Joga tá tudo lá, escrito aqui, faz, pega um modelo, entendeu, inclui mais alguma e coisa, todo mundo pronto, é uma palavra advogado. bonita, e tá tudo certo. Só que daí depois quando dá o problema é 100% com você, né. Que daí às vezes você perde imóvel, às vezes você compra imóvel que de gente que não existe, porque assim, tem golpe pra tudo, né. É tudo muito complicado. Então eu sempre falo: "Gente, procure sempre advogado, tenha sempre um corretor de confiança", porque assim, o corretor tem muito corretor também que só quer vender, né. Só quer vender, quer pegar a comissão dele, depois que pegou a comissão, vaza e ele não quer saber de nenhum tipo de problema. E assim, não pode ser assim, então você tem que ter um corretor ali de confiança que você sabe do que está falando, entende do mercado. Então assim, eu vejo muito corretor, a gente trabalha muito com parceria, né. O corretor ele conhece o imóvel que ele está vendendo junto com o cliente. Muitos. Ele vai na frente para conhecer, para falar: "Olha, esse banheiro, esse quarto aqui tem banheiro", e Você não acha que isso não conhece. tá mudando? Eu acho que está mudando, vai chegar um ponto que eles vão perceber que, assim, você só consegue vender alguma coisa se você conhece o produto, né, então se você tem que conhecer o seu cliente, tem muito cliente, muito corretor que leva o cliente que não está na fase de compra, entendeu. Então, assim, você leva, faz visita, mostra apartamento, não sei o quê, daí na hora que o cara fala: "Ah, essa casa é legal. Ah, você vai pagar como?". "Não, não tem dinheiro, eu preciso vender a minha". Mas isso também faz parte do processo, que é uma jornada que leva "Ah, não, mas 6 meses, um ano e meio, né. não, mas é que assim, por exemplo, a pessoa que está vendendo o imóvel para comprar um outro, ela não está no ponto de compra ainda. Ela precisa vender a casa, por exemplo, se Maioria, né, a maioria, então, o que que precisa ser feito? Ele até pode pela internet dar uma pesquisada em preço, pesquisar o imóvel, não sei o quê, mas conhecer o imóvel não faz sentido, porque, assim, aquele imóvel que ele gostar, até ele vender o dele, esse imóvel já não está mais disponível. Então ele só vai perder o tempo dele e o tempo do corretor. Agora tem muita gente que gosta de passear, né. Então e assim, por exemplo, eu quando eu trabalho com os vendedores, eu não deixo esse tipo de cliente ir conhecer o imóvel. Eu não vou fazer perder o meu cliente, criar uma expectativa, "Ai, está vindo um cliente interessado", e a pessoa não tem capacidade nenhuma de compra. Não está no momento, não é aquele, então a gente divide, né, o cliente A, B, C, dependendo da época, né, que ele tá. Então assim, a gente só mostra para aquele que tem realmente tá no ponto de compra, porque senão a gente perde só tempo. Isso é um mostrador de É imóveis. mostrador de imóveis, né, não é isso que a gente quer. E outra coisa, né, a gente vende muito imóvel com o vendedor dentro, então é um risco, você não pode ficar levando qualquer pessoa para dentro da casa dessa família. Então você tem que puxar a documentação, então você sempre assim: "Ah, quem que vai visitar? Me passa o documento", tem gente que fala: "Não vou passar documento", então não vou visitar. Tá bom, entendeu? Então assim, e se eu levar um bandido para casa dessa pessoa? Claro, todo mundo corre risco, né, disso acontecer e tal, mas assim, acho que o mínimo, né, então puxar ali para ver se a pessoa tem uma restriçãozinha, acho que não custa nada, né. Então assim, gente, às vezes a pessoa fala: "Ah, mas é tudo muito difícil". Sim, tem que ser difícil, que é uma coisa séria, não é fácil, né, você tá realmente trabalhando com patrimônio e com sonhos, então não tem como, né, Yuri. Pô, você falou assim que a gente vai falar, queria falar sobre isso, né, sobre É. sonhos, sobre patrimônio. Eu tive mais que uma aula aqui, você super nota 11 assim, caramba, sabe até lógico, especialista, advogada imobiliária, né, ainda vendedora, negociadora, É. e negócio de fazer contrato, não é qualquer Ah, um eu não. adoro fazer regulamentação de imóvel, inventário eu adoro, gente. Gosto bastante, né. Porque realmente, assim, é uma pastinha, né, de documentos ali que você entrega. Esse último que eu fiz, até a moça do cartório, ela falou assim: "Olha, você tá de parabéns, se todo mundo fosse organizado que nem você", Verdade. porque eu faço a pastinha ali por nome do herdeiro. Então, assim, tem que fazer um trabalho bom, né, porque senão a pessoa nunca mais te chama. E assim, eu gosto, gente, a minha alegria é quando entra em contato com uma pessoa que fala: "Olha, fulana me indicou, ciclano me indicou". Leva alguns anos, mas dá Gente, mas acontece. nossa, que prazer, né, que a gente tem de falar com essa Verdade. pessoa que foi indicada. É muito Fazer ter gratificante. alguém que te conheça que nem você, assim, porque a maioria realmente são uns pangarés que a pessoa tá correndo, tá, enfim, tá batendo cabeça, ou não se atualiza, ou não estuda, se prepara, né, então, não é qualquer um que a gente consegue dar Não, parabéns, assim, porque precisa ter janela, precisa ter tempo, aí estuda bastante, lógico.
Sim. Sei. Não, tem alguns casos que a gente fala: "Olha, eu não vou conseguir te atender nesse momento". Então, porque, assim, às vezes eu tenho muita coisa, às vezes realmente não tenho tempo. Então, eu prefiro falar: "Olha, não vou conseguir te atender", do que atender mal. Atender mal não, pra mim não é uma opção. Então, assim, todo mundo que chegar pra mim vai ser muito bem atendido e vai querer voltar. Então tá bom, Renata, muito obrigado então você ter vindo hoje, Obrigada, foi um né, prazer estar aqui essa com conversa, esse você. bate-papo Tem tanta imobiliário. coisa pra falar, né, que a gente ficaria aqui o dia todo. É verdade, mas falamos bastante coisa, bastante leque imobiliário, né, essa é a proposta sim. É. Mas obrigado, Renata. Imagina, foi um prazer. Estou à disposição quando você precisar de mim. Hoje foi uma conversa que mostrou que o mercado imobiliário não é apenas sobre imóveis, é sobre pessoas, histórias, confiança e construção de relacionamentos duradouros. Tenho certeza que essa troca vai se agregar muito para quem nos acompanha. E se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe com outros profissionais do mercado imobiliários e se inscreva no canal. Siga também a nossa convidada Renata Nigoldoni no Instagram e acompanhe seu trabalho.